Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos 4 grandes temperamentos. Mas em vez de ser aquela aula teórica, vamos fazer uma coisa diferente. A gente vai conhecer um personagem. E o nosso protagonista de hoje é o sanguíneo, então se prepara para conhecer uma personalidade que é pura energia, carisma e, claro, com algumas surpresinhas no caminho. E olha só, ele mesmo já chega se apresentando, bem direto ao ponto. Essa frase, que vem da nossa fonte de pesquisa, é tipo o código-fonte do sanguíneo. Parece simples, né? Mas o que será que essa combinação de não emotivo, ativo e primário realmente quer dizer sobre alguém? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, bora começar? Vamos entender o que move essa personalidade. Qual é a engrenagem por trás de todo esse carisma, de toda essa energia contagiante que define o perfil do sanguíneo. A chave de tudo está em entender essa tríade. Ser não emotivo não quer dizer que a pessoa não tem sentimentos, tá? Significa que ela tem uma baita resiliência. As emoções não a derrubam. Ativo é aquele motor interno, sabe? Aquela necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, de botar a mão na massa. E primário significa que a reação é imediata, é no agora, sem ficar remoendo o passado ou se preocupando demais com o futuro. E como é que isso tudo aparece no dia a dia? Bom, é aquela pessoa que chega e ilumina um ambiente. Super extrovertida, falante, engraçada, o centro das atenções. É alguém que valoriza amizade e vida social como ninguém. E tem uma característica que é fascinante, uma calma quase que de outro mundo diante de conflitos. Para outros temperamentos, isso parece até um superpoder. E essa mentalidade toda se reflete na filosofia de vida do sanguíneo. Para ele, a vida é um grande jogo. E o objetivo não é seguir as regras à risca, mas sim dominar as técnicas para vencer. Isso mostra um lado bem estratégico e prático por trás daquela leveza toda. Nossa, e essa citação aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. Captura perfeitamente essa dualidade do sanguíneo, o charme, a alegria, a inteligência, mas também esse lado calculista, essa habilidade incrível de ler as pessoas e saber como agir. É uma mistura poderosa de diplomacia com estratégia. É bem fácil entender por que os sanguíneos são tão cativantes, né? Vamos focar agora nesse lado luminoso, nas qualidades que realmente fazem eles brilharem e terem tanto impacto positivo por onde passam. Essas qualidades todas tornam a vida social deles muito mais fácil. A simpatia e o bom humor fazem deles companhias super agradáveis. A praticidade ajuda a resolver problemas rapidinho. O tato natural faz com que sejam ótimos negociadores e amigos leais. E talvez a qualidade mais libertadora de todas, essa capacidade de perdoar e simplesmente seguir em frente, sem ficar carregando o peso do rancor. Mas, como todo bom personagem, a luz sempre projeta uma sombra. E os maiores talentos, quando não são bem gerenciados, podem acabar virando os maiores desafios. Chegou a hora de a gente olhar para o outro lado da moeda. A dinâmica é exatamente essa. A mesma espontaneidade que encanta, se for exagerada, vira inconveniência. Aquele raciocínio rápido, se não tiver profundidade, leva a conclusões superficiais e erros. E o amor pela vida boa, bom, pode facilmente virar indisciplina e até oportunismo. É um equilíbrio bem delicado. E os desafios não param por aí. Como eles não sentem o peso das emoções do mesmo jeito, podem acabar soando irônicos ou meio desdenhosos com quem é mais sentimental. Aquela inteligência prática também os torna mestres em dar desculpas para os próprios erros, mas talvez o maior obstáculo seja mesmo a tendência à inconstância e a dificuldade com tudo que exige compromisso a longo prazo. Mas olha, nenhum temperamento é uma sentença. Sempre existe um caminho para o equilíbrio, para a maturidade. Então, como é que o sanguíneo pode lapidar essas arestas e transformar as sombras em mais luz? Vamos ver o que a nossa fonte sugere. O caminho para o amadurecimento é bem estratégico. Primeiro, um ambiente positivo, que convide a pessoa a se abrir. Segundo, usar algo que ela já ama, como esportes, para treinar virtudes como disciplina e persistência. Terceiro, o autoconhecimento, que é fundamental para enxergar os próprios pontos cegos. E por último, a reflexão, para que o jogo da vida ganhe mais profundidade e um propósito maior. Tá, mas como é que esses 4 passos funcionam na prática? Vamos ver agora algumas ações bem concretas para lidar com os desafios mais comuns do sanguíneo e buscar esse tão sonhado equilíbrio. Essa é a pergunta de $1 milhão para o sanguíneo, né? Como manter o foco, a persistência, quando a novidade é sempre tão mais atraente? E a solução é simplesmente genial, porque usa a própria natureza do sanguíneo a favor dele. Eles amam diversão, amam atividade, então a resposta não é forçar a pessoa a ficar parada, mas sim canalizar essa energia toda em algo com estrutura, mas que também seja prazeroso,
como um esporte regular. Isso vai construindo um músculo da constância de um jeito que faz todo o sentido para eles. E o que fazer com aquela tendência de tirar um sarro do que não se entende, principalmente da intensidade emocional de outros temperamentos? A chave aqui é apelar para uma das qualidades mais fortes deles, o desejo genuíno de agradar e de não magoar as pessoas que eles gostam. Quando a gente mostra o impacto real das palavras, a empatia natural deles é ativada. E junto com isso, explicar de forma lógica qual é a função das emoções, a tal da psicoeducação, dá a eles as ferramentas para entender o que antes parecia só irracional. No fim das contas, o grande segredo para o crescimento do sanguíneo não é tentar transformar ele em outra pessoa. É usar o motor que já existe ali, a sua inteligência prática e o seu forte desejo de ter boas relações. Essas são as verdadeiras alavancas para a mudança acontecer. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, define toda a jornada de maturidade do sanguíneo. A questão não é abandonar a alegria, mas sim aprender a jogar um jogo maior, mais profundo, com mais significado. Como encontrar esse equilíbrio? Fica aí a reflexão final.